Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Ambiente, produzido por alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Maritinos. No episódio de hoje falaremos sobre a atmosfera. Meu nome é Yasmin e junto com Bárbara e Amália apresentaremos esse tema. Olá a todos, eu sou a Amália e falarei sobre os componentes da atmosfera e a atmosfera primitiva na era do gelo. A atmosfera terrestre corresponde à camada de ar quente que envolve a Terra e é constituída principalmente por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e entre outros gases. Essa camada é responsável pela manutenção da vida no planeta, visto que uma das suas funções é manter a temperatura estável, impedindo que haja grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. A atmosfera terrestre divide-se em camadas de acordo com a variação da temperatura. Suas camadas são troposfera, extrosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, sendo a troposfera a mais próxima da crosta terrestre. Ela é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. Além disso, são encontrados traços de gás carbônico, vapor da água e outros gases, mas essas quantidades bem pequenas. Um pouco sobre a atmosfera primitiva. Estima-se que a Terra tenha surgido aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Durante muito tempo, nosso planeta permaneceu em ambiente inóspito, constituído por cerca de 80% de gás carbônico, 10% de metano e 5% de monóxido de carbono, e 5% de gás nitrogênio na atmosfera. O oxigênio era ausente e bastante escasso, uma vez que sua presença causaria a oxidação e desnutrição dos primeiros compostos orgânicos, o que não ocorre propiciando mais tarde o surgimento da vida. Por muitos anos havia extremo calor em nosso planeta. Isso acontecia em razão das muitas atividades vulcânicas, o que causava a liberação de gases e lava. A atmosfera e a superfície terrestre caracterizavam-se pela ausência das camadas de ozônio, pelo efeito dos raios ultravioletas e descargas elétricas. Sobre isso, inclusive, sabe-se que a maioria do carbono e das moléculas de água existentes hoje foram originadas dos asteroides caídos sobre a Terra durante esse período. Na atmosfera primitiva, não havia presença de gases como oxigênio. Os gases abundantes eram metano, gás carbônico, nitrogênio e, inclusive, gases compostos por substâncias venenosas. Apresentavam altas temperaturas e tinham o Sol como a principal fonte de energia. O gás carbônico, mesmo tendo seus lados negativos, é muito importante para a temperatura do planeta. Com a diminuição dele, a temperatura do planeta gelou e deu início à Era do Gelo. E para quem não sabe, a Era do Gelo é a denominação a qualquer período em que camadas espessas de gelo cobrem vastas áreas da Terra. Agora que você já se informou sobre o início, aprofundaremos nos impactos causados por queimas e desmatamentos. Bom, como sabemos, o desmatamento consiste na retirada total ou parcial da cobertura vegetal. Esse desmatamento vai provocar um aquecimento do clima global muito mais intenso do que o estimado originalmente. Isso acontece pelo fato de que as emissões de compostos orgânicos voláteis, que são os compostos que conseguem vaporizar no ponto de conseguir entrar na atmosfera, são liberados e aquecem o planeta. Com o desmatamento, fica mais fácil esse aquecimento ocorrer, tendo em vista que as florestas que resfriam o clima ficarão menores, tendo mais espaço para causar este aumento. Florestas tropicais têm um importante papel de trancar o carbono atmosférico na sua vegetação via fotossíntese. A vegetação e os solos das florestas do mundo contêm cerca de 125% do carbono encontrado na atmosfera. Quando florestas são queimadas, degradadas ou apuradas, o efeito oposto ocorre. Grandes quantidades de carbono são liberados para a atmosfera, como o dióxido de carbono, juntamente com outros gases com efeito de estufa. A queima de florestas libera cerca de 2 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono para a atmosfera a cada ano, ou seja, cerca de 22% das emissões antropogênicas de dióxido de carbono. Temos conhecimento que as funções atmosféricas ajudam a manter a temperatura, fornecem oxigênio e é o cenário das mudanças climáticas, além de suprir o planeta de gases essenciais para a manutenção da vida orgânica, filtrar a radiação solar, proteger contra impactos de meteoros e agir na manutenção das temperaturas médias.
Agora vamos falar sobre o efeito estufa, que é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem de raios solares e a absorção de calor. O efeito estufa pode ser tanto natural como artificial. O efeito estufa natural mantém a temperatura equilibrada, e o efeito estufa artificial é causado pela poluição humana, aquecendo mais o planeta. Além do efeito estufa, outro processo natural é a inversão térmica, que é a concentração de ar frio nas proximidades da superfície terrestre. Esse ar não consegue romper a barreira formada por ar quente. Isso dificulta a dispersão dos poluentes atmosféricos. Contudo, uma solução viável seria a utilização de biocombustíveis, além de campanhas de conscientização. Agora que você está ciente sobre os assuntos abordados, sinta-se livre para compartilhar nosso podcast para que mais pessoas saibam sobre a importância desse tema. Espero que tenhamos ajudado nos seus estudos. Até a próxima!